E aí, pessoal, tudo bom? Nessa semana vamos continuar falando sobre o tempo, né? Semana passada, na semana 4 do PET 4, a gente falou sobre o que era o tempo, o que era o clima, os fatores que influenciam o clima. E agora, nessa semana 1 do PET 5, vamos falar sobre a previsão do tempo, como ela é feita, que equipamentos que o ser humano usa para poder aparecer, fazer a previsão do tempo muito bem feita. Então assiste esse vídeo para entender bem sobre o assunto. A semana 1, pessoal, tá lá na página 34, né? Então vamos começar nessa semana onde nós vamos falar sobre a previsão do tempo, como ela é feita. Primeira coisa, vamos recapitular o que é a diferença de clima e de tempo que a gente viu na semana passada. O clima é algo, as características físicas, as características atmosféricas, né, daquela região. Temperatura, a umidade do ar, quantidade de chuva, ventos, medidas em um longo período de tempo, provavelmente em anos. O conceito do clima é algo assim, é todas as características, a variação dessas características da atmosfera em muito tempo, em um período muito longo. E é diferente do tempo, por isso. O tempo é também as características da atmosfera, como a temperatura, a umidade, a chuva, de um lugar, mas em um tempo curto. Olha lá, num período de tempo relativamente curto, que pode ser de horas a semanas. Enquanto no clima, aquela duração das características por muito tempo, anos e anos e anos, o tempo é aquilo da hora. Como você, por exemplo, você acorda e pergunta para a pessoa, como que está o tempo hoje? É aquilo que está acontecendo agora, no momento. Enquanto o clima é algo de muitos tempos, de vários períodos de tempos, muitos anos. Então vamos falar agora da previsão do tempo. Como que é feita a previsão do tempo, daquele curto período de tempo? É feita por uma ciência que a gente chama de meteorologia. A meteorologia vai cuidar disso, de analisar os fenômenos da atmosfera, a movimentação de massas de ar, de nuvens, as alterações, as variações, e com isso prever o tempo, que eles vão calculando e ver se isso continuar desse jeito, em tal local, aproximadamente naquele dia vai chover ou vai fazer calor. Não confundir, pessoal, meteorologia com climatologia. A climatologia já estuda o clima, a variação do clima, os componentes do clima de uma região. A previsão do tempo, pessoal, que é feita lá pelo meteorologista, eles fazem isso analisando justamente a atmosfera, vendo a direção do vento, a força do vento, a umidade do ar está mais ou menos úmido, a pressão do ar está maior ou menor, observando nuvens. Repara nessa imagem aqui, a gente consegue fazer uma previsãozinha do tempo observando nuvem. Quando a gente vê um céu claro, com poucas nuvens, a gente sabe que vai ficar um dia mais ensolarado, um dia mais claro. Agora, se a gente vê nuvens grandes, escuras como essa, a gente sabe, vai chover. E a gente consegue até ver, vai chover logo, vai demorar mais. Só na observação. Então, o trabalho do meteorologista é muito disso, na observação, tanto a olho nu, com nuvens, quanto usando aparelhos, que eles vão verificando as condições da atmosfera. E aí vamos falar um pouco sobre esses aparelhos. Esse aqui é um higrômetro, né? Um hidrógrafo. Dentro dele tem um higrômetro que ele vai medir a umidade do ar. Aqui vai ter sensores que vão captar a quantidade de ar, de gotículas de água no ar, que vai determinar a umidade do ar, se ele está mais ou menos úmido, se tem mais ou menos água. Então aqui ele consegue verificar isso. O meteorologista ele vai ver se o dia está mais úmido, pode ser às vezes uma chuva chegando, ou um clima mais seco, é falta de chuva, né, com pouca umidade. O pluviômetro já mede a quantidade de chuva. Sempre a gente vê previsão de tempo, fala, previsão de chuva de, 47 milímetros para amanhã. Quem que mede esses tantos milímetros? É o pluviômetro. No outro dia vai chover, o pluviômetro vai medir se realmente deu esses 47 milímetros. Aqui tem esses tubos e aqui é tudo graduado, como se fosse uma régua aqui dentro. Vai chover, isso vai encher de água e quando parou de chover ele vai ver a quantidade de o quanto encheu. E aonde que marcou nessa régua que tem ali dentro é a quantidade de milímetros que existe ali. Aqui temos um barômetro, ele já mede a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a força que o ar faz sobre a superfície. Ele tem uma variação, mesmo sem com chuva nem nada, locais mais próximos do nível do mar tem uma pressão maior, porque tem uma coluna de ar maior ali, do que em grandes altitudes, tipo no topo de montanha.
mas a pressão varia também com a chegada de nuvens de chuva, ela pode aumentar ou diminuir, né? Se está chegando a chuva, ela tende a cair um pouco, com o tempo mais claro ela sobe. Então essa variação de temperatura, de pressão melhor, ela vai indicar também se está vindo ou não chuva. Esse barômetro aqui a gente até repara, em valores menores de pressão tem uma nuvenzinha de chuva, aqui onde o ponteiro está mostrando é um tempo nublado, aqui um tempo ensolarado, então já vê como o valor da pressão indica um pouco do como vai estar o tempo naquele dia, chuvoso ou não. Sobre os ventos, temos dois aparelhos que ajudam a medir a direção do vento, né, para onde ele vai, e a velocidade. A biruta, esse negócio aqui, é uma haste com um saco aqui, e ela vai mostrar a direção do vento, né? Se o vento está vindo para cá, ela vai encher, e esse negócio vai ficar apontado para cá cheinho. Se o vento vir de cá, ela vai virar para cá. Então ela fica virando e enchendo esse saco de ar na direção que o vento está batendo e enchendo ele. O anemômetro, esse negócio aqui já vai medir a velocidade do vento. Aqui você tem essas meias esferas aqui, o vento passa, fica girando, e com esse giro é capaz de medir a velocidade do vento, está muito forte, mais fraco, e com isso é possível também medir a previsão do tempo. E por último temos um termômetro, né? Algo aqui que todo mundo conhece, sabe que é para medir temperatura. Esses aparelhos, o cientista ele usa, o meteorologista ele usa para ver as condições do tempo daquele lugar naquele dia, pelo valor da pressão e a variação de pressão, se está caindo, se está subindo, a direção que vem o vento, junto com uma crescente umidade de ar, se ele já viu que uma massa de ar estava chegando ali, o tipo de nuvem. Ele vai juntando todas essas informações que todos esses aparelhos fornecem e com isso ele consegue traçar aquela previsão do tempo. Ele bota isso no computador, o computador faz várias contas, vários cálculos. E com isso ele te dá aquela previsão, chance de chuva, probabilidade de calor, probabilidade de frio, de geada. Então esses aparelhos medem as condições da atmosfera naquele período, naquele dia, e com isso o meteorologista consegue lançar isso lá para frente. Porque pensa, se aquela nuvem escura está vindo ali, o vento está empurrando ela a tantos quilômetros por hora. Então, desse jeito, essa nuvem vai chegar naquela outra cidade em tantos dias. Então, ele consegue fazer várias previsões a partir disso, do que está movimentando a atmosfera. Então, tudo isso que vai dar a previsão do tempo que a gente vê no jornal, falando que dia que vai chover, o quanto que vai chover. É a análise de várias características da atmosfera, usando vários aparelhos. Então agora vamos ver as nossas atividades dessa semana. Na número 1, vocês tinham que ler essa notícia, né, que falava sobre chuvas, alerta de chuva e temperaturas aqui em duas regiões daqui de Minas. E a pergunta, na letra A, diferenciar a climatologia da meteorologia, que são duas ciências completamente diferentes. Na letra B, cite 3 fenômenos meteorológicos mencionados no texto. Existem vários fenômenos, como a chuva, o vento, a umidade do ar, raios, trovões, enfim, é muita coisa. No texto fala alguns, cita esses 3 deles aí. Número 2, analisa as charts a seguir, que tem a Maju falando lá, atenção para a previsão do tempo para a sua região. Não importa onde você mora, segunda, terça, quarta, quinta e sexta vai ter sol e tempo bom, no final de semana chove. Com base nessa chargezinha, qual a importância da previsão do tempo para a sociedade? Por que é importante fazer a previsão do tempo e divulgar essa previsão do tempo para as pessoas? Letra B. A previsão do tempo pode variar ao longo de um dia? Tipo, previu hoje. Por exemplo, ontem à noite no jornal falou que hoje ia chover. É possível que no jornal de ontem falou que vai chover hoje. É possível que hoje, no jornal do meio-dia, eu dê outra previsão do tempo, que já tenha essa mudança? Sim, não, por quê? Vamos falar aí. Número 3. Quais elementos ambientais são necessários se analisar para poder prever as condições atmosféricas de uma determinada região? O que da natureza que o meteorologista precisa analisar para fazer a previsão do tempo? O que ele precisa olhar, verificar, medir e com isso fazer a previsão do tempo? Número 4. Cite 3 aparelhos necessários para se analisar as condições atmosféricas e suas respectivas funções. A gente viu vários aparelhos que o meteorologista usa para prever o tempo. Você vai citar 3, colocar o nome e para que ele serve.
E a última questão, assinalar a alternativa correta, né? Vamos ler cada uma. Letra A. O sistema de meteorologia consegue prever com precisão o clima com prazo de até um mês. B. Então quer dizer que a meteorologia prevê o clima até um mês. Menos não, menos sim, mais que não, enfim. Ela consegue ser tão precisa para ver o clima. B. O higrômetro, responsável pela medição da quantidade de chuvas, é um dos aparelhos presentes em uma estação meteorológica. Estação meteorológica, pessoal, é um lugar onde tem todos aqueles aparelhos que a gente viu. E o higrômetro faz isso aqui? Ele está presente na estação? C. A previsão do tempo auxilia em atividades agrícolas como para o plantio, planejamento de plantio para a colheita de uma lavoura. Uma das finalidades da previsão do tempo é essa. E a última, a meteorologia é uma ciência extremamente desvalorizada, não encontrando espaço nos meios de comunicação. Ninguém liga para isso, ninguém liga para a previsão do tempo. Não sei, vamos ver marcar o que vocês acharem melhor aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Se tiver dúvida, não se esqueçam, me procurem, me perguntem. Assistam também os outros vídeos que eu mandei lá no grupo e leiam todo o material. Fico esperando as atividades. Até mais.